Gênesis capítulo 50. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Versículo 19. A morte de Jacó causou grande comoção, não somente à sua família, mas também entre os egípcios, que o choraram 70 dias. Passado este tempo, José transmitiu à casa de Faraó o pedido de Jacó de sepultá-lo na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura. Com a permissão de Faraó, José seguiu viagem com o corpo embalsamado de Jacó, juntamente com seus irmãos e com os principais da terra do Egito, de modo que o cortejo foi grandíssimo. E a parada para mais 7 dias de lamentação e luto, de forma a chamar a atenção dos próprios cananeus, revela o quanto a influência de Jacó foi impactante no Egito. Ainda com um coração contristado, José teve que lidar com a desconfiança de seus irmãos, que, temendo a vingança de José pelo mal que lhe tinham feito, enviaram a este mensageiros com um suposto pedido de Jacó antes da sua morte. A Bíblia diz que, enquanto a mensagem lhe era dita, José chorava. Seus irmãos haviam convivido com ele durante os 17 anos em que seu pai ainda viveu no Egito. Mesmo assim, duvidaram do amor de José por eles e do perdão que lhes havia concedido. Mas as palavras e a atitude de José revelaram mais uma vez o seu caráter nobre. Assim, os consolou e lhes falou ao coração. E José teve uma vida feliz e longeva, fazendo jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará, e fareis transportar os meus ossos daqui. Amados, iniciamos o livro de Gênesis com a origem da vida no Éden e o terminamos com a morte de José no Egito. De Adão a José, acompanhamos a jornada da humanidade após a sua queda. E do Éden ao Egito, acredito que já percebemos o enorme contraste que o pecado causou. No princípio, enquanto Deus dava vida ao mundo, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Jó, capítulo 38, versículo 7. No fim do livro, a morte de Jacó causou grande e intensa lamentação. Mas também, no começo, o Senhor manifestou ao casal errante, que merecia a morte, a sua graça e o seu perdão, prometendo que cuidaria deles e de sua descendência, e lhes deu consolo ao coração. No final, José confirmou o seu perdão a seus irmãos errantes, prometendo cuidar deles e de seus filhos, e lhes falou ao coração. Ó, meus irmãos, ainda existe graça, ainda existe perdão, e podemos, como José, ser instrumentos da graça e do perdão de Deus na vida de nossos semelhantes. Podemos confiar que onde o primeiro Adão falhou, o segundo triunfou, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versículo 19. Eu espero que a mensagem contida no livro de Gênesis tenha ficado muito clara e permaneça muito viva em nosso coração, de que Deus não abandonou a humanidade à sua própria sorte, mas em Cristo, o segundo Adão, a redimiu e a perdoou. A decisão agora é nossa. Aceitaremos essa oferta gratuita de salvação? Oremos, amados. Nosso amado Deus, sabendo que Jesus é o Verbo, Ele é a própria palavra, nós te agradecemos porque o encontramos já aqui em Gênesis. Desde o fato
de que Ele é o princípio da tua criação. Ele é o segundo Adão. Ele é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E em José percebemos um tipo de Cristo. Tudo isso enche o nosso coração de esperança e de confiança em tuas fiéis promessas. Nós te agradecemos, Pai, pelo conhecimento de ti através do livro de Gênesis, e o fazemos em nome de Jesus, o vitorioso Filho do homem. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, salvos e perdoados por Cristo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.